Este é o programa Saber Direito, que tem trazido aos telespectadores da TV Justiça noções de direito e da legislação brasileira. Nosso contato pode ser feito através do e-mail saberdireito@stf.jus.br. O tema do nosso curso, que se inicia com essa primeira aula, é fidelidade partidária. Fidelidade partidária é um tema de direito eleitoral. O direito eleitoral, por si só, é um direito que se diferencia muito dos outros ramos do direito. Se diferencia, por exemplo, do direito penal, do direito tributário, quando já houve aulas aqui de direito tributário, e a gente viu a competência tributária estadual, competência tributária federal, municipal. O direito eleitoral, ele trata de política e trata de eleições. Por essa razão, é um direito que mexe muito mais com o dia a dia da população, com o dia a dia das pessoas, e mexe muito também com a paixão que as pessoas dirigem a essa questão de eleições, de representação política e de soberania popular. Dentro do direito eleitoral, a fidelidade partidária é possivelmente um dos temas mais complexos, sempre atacado por vários lados, com a pecha de normas inconstitucionais, com a pecha de representação política cambiante ou parcial. E ultimamente, do ano de 2007 para cá, depois que o Tribunal Superior Eleitoral respondeu a uma pergunta do Partido Democratas sobre se o mandato pertencia ao candidato eleito ou se pertencia ao partido pelo qual ele foi eleito, esse assunto passou a ser tema de revistas, de jornais, passou a ser tema de pronunciamentos na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e é realmente um assunto muito polêmico, muito complexo, por vezes contraditório. É um assunto instigante, radical, e eu estou adjetivando realmente para sublinhar que, por mais adjetivos que a gente coloque nessa questão de fidelidade partidária, ainda não fica suficientemente definidas as várias questões e os vários aspectos que cercam este assunto. Quando eu falo em algumas palestras que eu fiz, não em cursos como este, sobre fidelidade partidária, e para realçar a complexidade do tema, logo no início da minha fala, eu me lembro de um trecho de uma música de Caetano Veloso, que ele diz assim: meu amor, tudo em volta está deserto, tudo certo como 2 e 2 são 5. Então, como 2 e 2 são 5. É a complexidade, certamente, desse amor que ele tinha, mas é uma complexidade que muito se assemelha também a essa complexidade do tema da fidelidade partidária. Me lembro também, já que a gente vai falar de fidelidade partidária, de justiça eleitoral, de direito eleitoral, me lembro então do ex-governador da Guanabara, já falecido, Carlos Lacerda, que uma vez também disse uma frase assim: quem tem absoluta certeza está muito mal informado. Então é dentro dessa questão de complexidade e dessa questão polêmica que a gente vai enfrentar esse tema da fidelidade partidária. Lembrando que neste caso específico, e como em muitos outros relacionados com o direito eleitoral, a gente tem que, pelo menos numa parte introdutória, se deter em noções de história política do Brasil e de outros países do mundo. Temos que nos deter também em noções de sociologia e temos que falar muito de ciência política também, porque a ciência política, ela vive provocando o direito para que regulamente situações que se encontram na prática. Temos que definir inicialmente o que seria fidelidade partidária. É uma definição que possivelmente não apresenta nenhuma complexidade, porque todo mundo sabe o que é fidelidade, né? Fidelidade nas relações interpessoais, todo mundo sabe o que é fidelidade. Quem é casado quer ter fidelidade do seu cônjuge. Quem tem um namorado ou uma namorada quer ter fidelidade do seu parceiro. E fidelidade partidária, então, seria fidelidade a um partido político, ou ao partido político ao qual a pessoa escolheu se inscrever para participar da vida pública. Então, trata a fidelidade partidária da lealdade a um partido político. E aqui, a partir dessa definição, já começa a acontecer a polêmica do assunto e os vários ângulos pelos quais ele pode ser interpretado. Porque podemos fazer essas perguntas: fidelidade ao partido, fidelidade de quem? Fidelidade do eleitor ao partido, fidelidade do partido ao eleitor, fidelidade do candidato que se elegeu por aquele partido a esse partido, de forma que continue exercendo o seu mandato eletivo dentro daquele partido, sem pretender mudar de partido. Então,
E ainda se vê mais a questão também, e quando o partido, de repente, é infiel com o seu candidato ou com o eleitor que nele votou. E isso é uma situação que na prática política acontece com muita frequência, quando as pessoas se decepcionam com programas partidários ou até com promessas de candidatos que logo, um mês ou 2 meses depois da posse, não são cumpridas aquelas promessas. Então, fidelidade partidária é, em suma, a lealdade à ideologia do partido. Porque quando alguém se filia a um partido político, tem, evidentemente, o objetivo de participar da vida política com uma atuação, com uma ação maior. Porque todos nós participamos da vida política quando a gente, como eleitor, de 2 em 2 anos, comparece e vota nas urnas. Então isso é uma participação. Mas quando vocês 5 aqui querem participar de uma forma mais efetiva, querem até mesmo amanhã ou depois se candidatar a um cargo público eletivo, né? Então vocês teriam que ingressar num partido político ou, de repente, vocês 5 juntar mais 5 e fundar um partido político novo, né? Que não é uma coisa fácil, tem que primeiro ir a um cartório de registro civil, registrar aquele partido, depois tem que conseguir um número grande de assinaturas de eleitores para poder ir ao Tribunal Superior Eleitoral e fazer o registro desse partido. Então, o mais fácil, digamos assim, para quem pretende participar da vida pública dentro de um partido, realmente é aderir a um partido com o qual ele se identifique. E são muitos os partidos que existem no Brasil, não é difícil encontrar um partido que se identifique com os seus propósitos, né? Falando dessa quantidade de partidos no Brasil, a gente já pode começar com uma primeira constatação, porque eu vou começar essa aula primeira desse curso falando de partidos políticos. É importante que a gente compreenda o que é partido político, se fique bem definido quais são os propósitos dos partidos políticos, qual é o papel dos partidos políticos dentro de uma democracia, ou até mesmo fora de uma democracia, para que possamos compreender o que é fidelidade partidária. Então, até perguntaria a vocês, alguém aqui sabe, e o telespectador pode também em casa pensar nisso e ver quantos partidos políticos existem no Brasil. Vamos lá, Sandra. Quantos partidos políticos existem no Brasil? 5, 10, 15, 20? Quem é que pode me dizer? Não temos ideia. Mas então, e quantos partidos políticos vocês poderiam se lembrar? O telespectador também pode se lembrando e anotando. Isso aí é mais fácil. Digam um partido político. PMDB, né? PT, PSDB. Tem uns partidos que têm mais cara, né? Então é fácil da gente se lembrar. Registrados no Tribunal Superior Eleitoral existem 27 partidos políticos. Então é uma quantidade grande, porque dentro desse registro encontram-se aqueles partidos que a imprensa chamou muitas vezes de partidos nanicos. São partidos que não têm representatividade nenhuma e que são criados muitas vezes, e eu quero até evitar dar opiniões pessoais quanto a isso. Mas então, quando eu estou dizendo isso que eu vou dizer agora, é o que a gente lê em jornais, o que a gente lê em revistas e o que a gente ouve de pessoas, né? Esses partidos muitas vezes são criados apenas para vender tempo de televisão e para, de repente, elegendo 1 ou 2 ou 3 participantes, poderem logo após trocar de partido para dar sustentação política a governos, né? Para dar sustentação a governos estaduais, governo federal e governos municipais. Essa migração partidária que existe no Brasil, porque todo mundo sabe que a troca de partidos é uma coisa muito frequente, é uma coisa muito grande, e o eleitor brasileiro, e nós estamos falando aqui em ciência política, não é em direito, né? O eleitor brasileiro, ele parece que vota e depois esquece que votou. Não fica muito preocupado em